Vivam! Andou bem a Cátedra Eugênio Tavares de Língua Portuguesa em celebrar o primeiro Dia Mundial da Língua Portuguesa, tendo como tema a sua existência em contextos multilingües e multiculturais. Pessoalmente agradeço o convite para participar neste evento. Primeiro, a entrada da língua portuguesa no calendário dos dias celebrados pela Unesco e pelas Nações Unidas. Como sabemos, cabe à Assembleia Geral das Nações Unidas a proclamação de dias internacionais que suas agências especializadas, como a Unesco, designam de dias mundiais. Tal deliberação coube, assim, a 193 Estados na sua 40ª Conferência Geral, a 27 de novembro de 2019. Qual o fundamento? 2 registros. Primeiro, reconhecerem o papel e a contribuição da língua portuguesa para a preservação e disseminação da civilização e da cultura humanas. Segundo, ser ela a língua mais falada no Hemisfério Sul. Assim, o dia 5 de maio, no calendário dos dias celebrados pela Unesco e pelas Nações Unidas, passa a figurar como o Dia da Língua Portuguesa. É a língua oficial de 9 países, com cerca de 260 milhões de habitantes. É a língua organizadora desses países e seus habitantes numa comunidade singular, a comunidade de países de língua portuguesa. É a língua da ciência nos séculos XV e XVI. A ciência náutica com Henrique o Navegador. A ciência matemática com Pedro Nunes, insigne professor da Universidade de Coimbra. De quem, aliás, o cientista e historiador de ciência Henrique Leitão diz o seguinte: uma personalidade do século XVI, com ideias, com métodos e com técnicas completamente diferentes no seu tempo, mas com um nível de sofisticação que eu reconhecia perfeitamente nos grandes cientistas de hoje. O português é ainda, nesses 2 séculos, a língua da ciência médica, com Garcia de Horta, cuja obra, na expressão camoniana, daria à medicina um novo lume. E nas palavras de Almeida Garrett, não é apenas um tratado de ciência, mas também um monumento da história, da arte e da linguagem. É a língua com futuro promissor nos nossos países e nos organismos internacionais. É a língua, finalmente, que celebramos aqui e agora. Primeiro, a primeira língua global ontem, desde o século XV, suporte das trocas comerciais e do património edificado por todo o mundo. Em 1498, Vasco da Gama liga o Ocidente ao Oriente ao chegar à Índia. Em 1500, Pedro Álvares Cabral aporta em São Vicente, no Brasil. Faltava Fernão Magalhães unir o Oceano Atlântico ao Índico, por volta de 1520, para se descobrirem 2 realidades. A primeira, a superfície do planeta é mais de água ou mar do que terra. A segunda, nesse mar imenso, navega a língua portuguesa. Quer dizer, nasce a primeira língua global com a descoberta do globo terrestre. Até parece que Fernando Pessoa se antecipou a Camões para, poeticamente, dar essa notícia ao mundo, a língua portuguesa, quando diz no Infante:
Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. E a orla branca foi de ilha em continente, clareou, correndo, até ao fim do mundo. E viu-se a terra inteira, de repente, surgir redonda do azul profundo. Presença dessa globalidade linguística encontramos-la também na quantidade de objetos e equipamento dispersos pelo mundo que acompanhavam os navegadores e aqueles que se ficavam nas mais remotas paragens. Desde o culto religioso, imagens sagradas, paramentos e outros objetos de culto, às ofertas diplomáticas entre navegadores e os soberanos locais, nomeadamente panos, utensílios e louças. Tais obras não seriam apenas originárias de Portugal, mas provavelmente, a partir de dada altura, seriam também de África, do Brasil, da Índia, da China, do Japão. Viajavam, porém, em língua portuguesa, como vemos, entre contextos multilingues e multiculturais. De África para a Europa, desde a primeira viagem ao Congo, que seguiam muitas peças de marfim e panos, muito bem tecidos e de muitas cores. Outro veículo da língua portuguesa pelo mundo foi o património edificado e os materiais e logística a que se recorreu, como fortes, castelos, igrejas, mosteiros, dos quais permanecem imensos vestígios e representações. Repare-se nos exemplos bem conservados e observáveis aqui na Ilha de Santiago, um pouco por todo o lado, mas, em especial, na Cidade Velha e na praia. Havia ainda a movimentação de obras de arte, objetos manufaturados e preciosidades de vária natureza para e do Oriente, em especial a Índia. Eram ou para oferecer ou para moradias, palácios, castelos. A política de aproximação aos potentados orientais obrigava a oferta de ricas dádivas ou ofertas valiosas dos europeus aos orientais, porque a elas estavam habituados por anteriores viajantes, mercadores e embaixadores que os visitaram anteriormente. Eram elas alfaias de culto, paramentaria e outras obras religiosas, mais tarde também a oferta de livros. Este movimento de troca de Ocidente-Oriente e vice-versa, a dada altura realizava-se entre regiões do Oriente, encontrando-se em mãos de armadores nacionais portugueses. É assim que o padre Francisco Pazio, jesuíta italiano, se exprime ao chegar a Goa em 1578, a propósito das porcelanas chinesas. É tanta a porcelana e a preço tão apetecível que não vi ninguém aqui porque fizesse pratos, escudelas e coisas semelhantes em barro, porque a porcelana se vende tão barata que não se poderiam vender vasos em argila por um preço tal sem perder tempo e despesa. Fim de citação. Segundo, uma língua global hoje, em diálogo com outras línguas, nos Palopes e Timor, nas organizações internacionais, em leitorados e ensinos secundários. A língua portuguesa aprendeu desde muito cedo a conviver com outras línguas. Por isso ela segue viagem hoje com abertura e dialoga com uma diversidade enorme de línguas entre as mais faladas no mundo. Onde, em primeiro lugar, com as línguas daqueles povos
cujos países se reuniram numa comunidade singularíssima que a língua portuguesa define e patrocina, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Trata-se de uma riqueza incalculável para todos nós, numa aritmética onde 2 mais 2 são sempre mais de 4. Porquê? Responde quem sabe. Ainda Fernando Pessoa, quando afirma: de sempre, com o comércio e o mercador, vai a arte, a técnica, a ciência, a cultura. E com elas, dizemos nós, vai a língua. Porque, sintetiza, o fenómeno cultural acompanha o fenómeno comercial. São de um paralelismo flagrante e exato. Nestes países da CPLP, a língua portuguesa desempenha um papel de uso comunicativo ou institucional, oficial. Isto é, desempenha uma função histórico-cultural, introduzindo-se mesmo na dimensão identitária de nossos povos e nossas gentes. Em segundo lugar, o convívio da língua e cultura portuguesas com outras línguas e culturas estende-se hoje por centenas de universidades e escolas secundárias dos 4 cantos do mundo, isto é, em contextos multilingües e multiculturais. Aí dialoga com outras visões do mundo diferentes, mas poucas línguas terão o mar na sua visão do mundo como a nossa. É Virgílio Ferreira, em Bruxelas, na Europália, em 28 de novembro de 2011, que o destaca. Da minha língua vê-se o mar. Eis como ele desenvolvia esta metonímia. Uma língua é o lugar de onde se vê o mundo e de ser nela pensamento e sensibilidade. Da minha língua vê-se o mar. Na minha língua ouve-se o seu rumor, como na de outros se ouvirá o da floresta ou o silêncio do deserto. Por isso, a voz do mar foi, em nós, a voz da nossa inquietação. Assim, o apelo que vinha dele foi o apelo que ia de nós. Fim de citação. Nessas instituições de que estamos falando, o papel da língua portuguesa é o de uso comunicativo funcional. Quer dizer, desempenha uma função de estudo e conhecimento científico e cultural. Por último, a língua portuguesa dialoga ainda nas organizações internacionais da política à economia, da cultura ao desporto, da ciência à técnica. Ela desafia mesmo outras línguas a partilhar espaços de divulgação e de estudo de todas elas em conjunto, como ouvimos propor aqui no Instituto Internacional da Língua Portuguesa ao Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, com a presença de vários embaixadores credenciados aqui na praia. Terceiro, a língua portuguesa desempenhou e floresceu em contextos multilingües e multiculturais. Do latim, como sabemos, recebeu estruturas e a maior parte do vocabulário, tal como as línguas românicas, com destaque para o galego, com o qual mantém uma relação de fraternidade, considerando-se mesmo línguas gêmeas. Mas, para o enriquecimento do seu vocabulário, ela recorreu a povos que habitaram a Península Ibérica ainda antes da romanização, tais como iberos, celtas, fenícios e cartagineses, gregos e hebreus. De línguas europeias, ela fixou termos como do inglês, do alemão, russo, polonês,
holandês. De África, recebeu vocabulário de várias regiões e povos. Da América Latina e de Ásia, diríamos o mesmo. E, em especial, em Cabo Verde, observamos uma abertura do português falado por cabo-verdianos à influência de formas integrantes vindas, em especial, dos modos de falar a sua língua em Cabo Verde. Como exemplo, retirado de uma dissertação de mestrado defendida na Universidade de Cabo Verde, refiro o uso singular do se, reflexo e ou indefinido. É urgente, em Cabo Verde, os linguistas debruçarem-se sobre essas marcas inovadoras do português falado neste país. Isto para verificação da divergência em relação às variantes da nossa língua comum ou para observação da aproximação às variantes já estabelecidas do Brasil ou de Portugal. Em conclusão, pretendíamos trazer aqui duas ideias muito simples. A primeira, que a cultura da e na língua portuguesa acompanha as viagens históricas dos seus falantes. Prova disso foi o comércio secular e o património edificado pelo mundo em língua portuguesa. A segunda é que a língua portuguesa é construtora de pontes entre povos irmãos, na CPLP, em institutos e organizações internacionais e entre pessoas, nas relações culturais, científicas e interpessoais, após o seu estudo em centenas de universidades e escolas secundárias, um pouco por todo o lado. Esta maneira singela de celebrar o primeiro Dia Mundial da Língua Portuguesa, por parte da Cátedra Eugênio Tavares, recorre à utilização de uma forma de comunicação que até aqui era de recurso. Contudo, como vemos, poderá bem sair da pandemia que a todos nos tomou como um novo espaço de interação, quer dizer, a institucionalização da comunicação científica e cultural à distância. Agradeço o convite para nela participar e a eventual audição.